Olá pessoal, eu espero que esteja tudo muito bem com vocês. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Web Relatos aqui no YouTube e a mais um episódio do podcast Imigrante Web no Spotify e nas plataformas de podcast da Apple. Hoje é sábado, dia 20 de dezembro de 2025. O meu nome é Douglas, eu sou um homem branco com 1,76 de altura. Hoje eu estou usando de novo uma camiseta preta com gola V, camiseta básica com gola V, e um boné preto e cinza, e o cinza é a parte da frente do boné. O meu cenário é uma imagem projetada de uma estante com vários livros. Então, a audiodescrição é para incluir pessoas que não podem ver, e assim elas poderem ter uma ideia de quem elas estão ouvindo, tá bom? Eu quero te convidar a curtir esse vídeo, a se inscrever nesse canal e também a seguir o podcast no Spotify e também a avaliar o podcast, gente, porque isso é muito importante, tá? E me seguir e seguir as redes do canal também aí em todas as redes sociais, né? Instagram, TikTok, etc, tá bom? Eles apareceram aqui na tela para vocês. Bom, gente, então sejam muito bem-vindos. Se você acabou de chegar ao meu canal a primeira vez, então assim, sinta-se em casa, tá bom? A história de hoje, gente, é uma das mais graves injustiças já reconhecidas oficialmente pelo governo do Canadá, tá? Só que é o seguinte, essa história ela tem todo embasamento nas pesquisas, tá? Então todos os links para vocês conferirem tudo estão na descrição do vídeo, tá? Desde anúncios oficiais, a documentos oficiais, tudo isso tá na descrição do vídeo. Então assim, não tem problema as informações que eu vou passar, tá bom? Essa história é sobre o Maher Arar. A gente vai saber quem ele era e quem ele é, né, e tudo certo. O Maher Arar, ele nasceu em 1970 na Síria, mas ele se mudou para o Canadá em 1987, ainda quando ele era muito jovem, junto com a família. Em 1991, ele se tornou cidadão canadense. Então ele estudou, ele se formou em engenharia, inclusive, e de telecomunicações, no Canadá. Então ele construiu uma vida comum por aqui, trabalhou, formou, construiu família, né, constituiu família e tudo certo. Então até aí, nada de extraordinário, uma vida comum e tudo certo. Nenhuma acusação criminal, nenhuma investigação formal. Um cidadão comum, gente. Cidadão canadense comum. Até dezembro de 2002. E aí, né, o que aconteceu? No dia 26 de setembro de 2022, ele estava voltando de uma viagem com a família dele e estava fazendo uma conexão, uma escala, desculpa, no aeroporto JFK em Nova York, antes dele seguir para cá, né, para o Canadá. Só que nessa escala ele foi parado pelas autoridades estadunidenses e foi levado para interrogatório e colocado sob custódia e impedido de seguir a viagem, gente. Segundo as reportagens e os documentos oficiais, isso aconteceu com base em informações de inteligência incorretas que ligavam o nome dele a possíveis riscos de segurança. Lembrando que a gente está falando de 2002. Um ano antes, a gente sabe o que aconteceu nos Estados Unidos, em Nova York, né? Bom, informações mais tarde, né, provaram que esses dados aí que foram passados estavam errados, né? As coisas não estavam da maneira que eram de fato. E aí vem aí um ponto muito importante. Ele era cidadão canadense, né, gente? Então, se houvesse qualquer problema migratório que fosse precisar devolver ele para algum lugar, teria que ser devolvê-lo para o Canadá. Só que não foi isso que aconteceu. Pois é. Em outubro, então, de 2002, as autoridades dos Estados Unidos decidiram enviá-lo para fora do país por meio de um procedimento que é chamado Extraordinary Rendition, que em termos simples é quando um governo manda uma pessoa para outro país fora dos processos normais de justiça. Primeiro ele foi levado para a Jordânia, tipo, nada a ver. Aí depois para a Síria. E ele tinha nascido na Síria, né? Ele nasceu na Síria. Só que não tinha nada a ver com a vida dele, né, gente? Ele saiu da Síria criança. E aí entre outubro de 2002 e 5 de outubro de 2003, ou seja, um ano, ele ficou detido lá na Síria, e durante esse período ele ficou incomunicável por longos intervalos, sem acesso a advogado canadense, sem julgamento e sem acusação formal. Tipo, não tinha nada contra ele. E de acordo com as organizações internacionais de direitos humanos, aí também com a investigação oficial do governo canadense, ele foi submetido a tratamentos abusivos e coercitivos, que violam os padrões internacionais. E aí é lógico que aqui, gente,
Eu troquei as palavras para o YouTube não me punir, mas eu acho que vocês entenderam o que que rolou com ele, né? Ele foi vítima de aqueles tratamentos abusivos ali, tipo para arrancar informação, essas coisas, sabe? Então eu não vou entrar em detalhes gráficos aqui, mas foi o que aconteceu. E o que importa é isso, né, gente? Ele nunca foi acusado de crime algum, nunca. Quando ele finalmente retorna ao Canadá, isso em 2003, a pressão pública começou a crescer, né? E em 2004, o governo canadense criou uma comissão pública de inquérito para investigar o caso. E essa comissão foi liderada pelo juiz Dennis O'Connor. E foram anos de investigação, foram muitas audiências, documentos, depoimentos. E aí chegou em 18 de setembro de 2006 o relatório final, né? E foi quando esse relatório foi publicado. E a conclusão era clara. As autoridades canadenses, especialmente do RCMP, que é a polícia montada do Canadá, aqui do Canadá, compartilharam informações imprecisas e não confirmadas com os Estados Unidos. Essas informações contribuíram diretamente para o que aconteceu com ele. O relatório também afirma de forma oficial que ele era inocente. Pois é. Ou seja, passaram informação erradas do cara para um governo de um país que estava em pânico depois do que tinha acontecido lá em setembro do ano anterior. Então a gente imagina a confusão que não virou a vida do Maher. Pois é, poucos meses depois, em 26 de janeiro de 2007, uma coisa muito rara aconteceu, tá, gente? Foi quando o primeiro-ministro do Canadá, o Stephen Harper, fez um pedido oficial de desculpas públicas para ele, né, para o Maher Ará e a sua família. O governo canadense reconheceu o erro e anunciou, gente, uma compensação financeira de 10,5 milhões de dólares canadenses, além dos custos legais, dos custos processuais. 10,5 milhões de dólares. E tudo isso, gente, está registrado em documentos oficiais do governo do Canadá, tá? Isso aí foi o que aconteceu realmente. 10,5 milhões. Uau! Pois é. Mas aí o Maher, ele também tentou buscar justiça nos Estados Unidos, né? Porque afinal de contas, o Canadá errou, mas os Estados Unidos também erraram, né? E entre 2004 e 2010, ele entrou com ações judiciais contra autoridades estadunidenses, mas os tribunais dos Estados Unidos decidiram não julgar o mérito do caso, alegando questões ligadas à saúde, à segurança, né? Saúde, à segurança nacional. Ou seja, a justificativa é que a gente estava em pânico, tipo isso, né? E em 14 de junho de 2010, a Suprema Corte dos Estados Unidos se recusou a analisar o processo. Ou seja, no Canadá o erro foi reconhecido, só que nos Estados Unidos, não. A história dele mostra um monte de coisa, né? Mas mostra uma coisa muito importante, que mesmo em democracias, erros graves podem acontecer, né? E quando acontecem, eles podem destruir a vida de pessoas inocentes. O cara ficou um ano, ele perdeu um ano da vida dele, incomunicável e tudo isso, e sem a família dele. E tudo o que eu falei aqui está baseado em fontes oficiais, investigações públicas, reportagens jornalísticas, e como eu falei, está tudo na descrição do vídeo, né? E eu não acho que seja uma história para causar medo, né, gente? É uma história para lembrar por que direitos humanos, ah, um devido processo legal e a responsabilidade do Estado são tão importantes, né? Porque olha aí o que pode acontecer com a vida de uma pessoa por causa de informação errada, por causa de coisas erradas, né? É muito complicado. Para o pessoal que está assistindo o vídeo no YouTube, está passando aqui umas imagens, tem ele falando, porque realmente, gente, se você jogar o nome dele no YouTube, você vai ver, assim, um monte de coisa, um monte de matérias a respeito dele. Tem bastante coisa aqui na descrição do vídeo para vocês poderem conferir, tá? Para vocês poderem conhecer um pouco mais da história. E assim, né, gente, igual eu falei, a gente sabe o que aconteceu ali nos Estados Unidos no ano anterior. Então, eles estavam em pânico com tudo. E, e vamos imaginar assim, os Estados Unidos errou é ótimo, errou. Mas aí, pelo que eu entendi da pesquisa, e eu falei aqui, tá nas pesquisas aí, nos links que vocês podem conferir, o que os Estados Unidos fez? Vamos conferir então com o país de onde ele é cidadão, o que aconteceu. Ah, tá. É porque aí, no caso, o erro dos Estados Unidos. Tá, calma. Estados Unidos viu a situação, fez o quê? Vamos falar com o governo do Canadá. O que o governo do Canadá fez?
passou informação errada, que prejudicou a vida dele. Aí os Estados Unidos fizeram o quê? Vamos, então, tomar uma atitude com relação a esse cara. Só que o problema é o seguinte, aí que o erro dos Estados Unidos vem. Ele tinha que ser enviado de volta, então, para o Canadá? Não. Por um motivo, assim, que a gente não precisa entrar em mérito aqui, eles viram o local de nascimento dele, gente, porque é assim, eu sou cidadão canadense, eu tenho dupla nacionalidade. O passaporte aparece escrito assim, ó, nacionalidade, Canadian, canadense. Local de nascimento. No meu caso aparece Belo Horizonte, Brasil. Belo Horizonte, Brasil. Então, eles fizeram isso, eles leram lá no passaporte canadense dele, local de nascimento, viu que era na Síria, e aí, movidos por alguma coisa, decidiram mandá-lo para a Síria. E, né, por que que eles fizeram isso eu não sei. Então, por isso que isso é um erro. Isso é um erro. Embora a gente está ouvindo várias histórias agora de pessoas que estão passando por coisas semelhantes, né, sendo cidadãos estadunidenses e sendo enviadas para o país onde nasceram. E aí é complicado, né? Mas a história dele é um grande de um escândalo para o Canadá, que o Canadá reparou ali dessa maneira com grana, né, para tentar ajudar o Marher e a família a se reestruturarem, para compensar danos em várias áreas. E ele segue no Canadá, ele faz palestras, ele segue falando com as pessoas, discursando com as pessoas a respeito desse assunto, né, para servir de alerta e realmente se viu aí de maneira para o governo prestar mais atenção no que faz e como trabalha. Então é válido. Tem imagens daqui também de Ottawa, de manifestações, né, de onde ele falou, inclusive depois que ele foi solto. Então é uma história que eu achei interessante de trazer para vocês, porque mostra quando o governo erra, né? O Canadá errou e esse erro custou 10 milhões e meio de dólares para o Canadá, mas para ele custou um ano da vida, afastado da família, de etc. Então que bom que pelo menos a grana ele recebeu porque para tentar reparar alguma coisa, para mim seria muito bem-vindo esse dinheiro, mas não gostaria de passar pelo que ele passou não, porque o que ele passou na Síria é que eu troquei as palavras aqui para o YouTube não me prejudicar. Ele passou por aqueles abusos lá que a palavra começa com T-O-R, entendeu? Então é coercitivos e agressivos e violentos, aquilo que aconteceu com ele lá. Você sabia dessa história? Você já tinha ouvido falar desse erro do governo do Canadá? Você já ouviu falar de outros, inclusive? Se você já ouviu falar de outros, comenta aqui também no vídeo, por favor, porque aí eu posso pesquisar e trazer aqui para a gente poder falar aqui no Web Relatos e compartilhar com mais pessoas, porque eu amo o Canadá, gente, é o país da minha casa, tudo isso e tal. Também amo o Canadá, mas verdades são verdades e eu acho que todo lugar tem pontos positivos e pontos negativos, né? Não existe paraíso na Terra, né? Então, céu na Terra não existe. Então, eu não me importo, assim, de compartilhar essas coisas com as pessoas, não. O que que você achou? Você conhece outra história? Você tem um relato seu de alguma coisa que te aconteceu viajando, durante uma viagem internacional ou no país que você mora? Envia para mim aqui para esse e-mail, ó, que é o @imigranteweb, seria... Não, isso ali é o arroba do canal, né? Mas é porque é imigranteweb, assim como está escrito aqui, @gmail.com. É só você me enviar que eu analiso o seu relato ali, trago aqui para compartilhar com o pessoal, mas você tem que escrever no e-mail que você autoriza que eu compartilhe aqui com o pessoal, tá? Tá bom? Gente, muito obrigado por vocês assistirem esse vídeo, por vocês curtirem, compartilharem com as pessoas que você conhece, por comentarem também, porque isso faz muita diferença para mim aqui no canal, ajuda o algoritmo a me divulgar para mais pessoas e está começando a funcionar, viu, gente? Então, obrigado pelo que vocês estão fazendo por mim e também lá no Spotify, gente, avaliar, ouvir lá e todos os sábados, meio-dia e meio, sai um relato aqui para você e eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Hoje é dia 20. Então, o próximo vídeo, ele vai ser dia 27. Então, eu já quero desejar para vocês felizes festas, boas festas, Feliz Natal se vocês comemoram. Tudo de melhor para vocês. Espero que vocês possam estar com a família de vocês. O spoiler é que eu estarei com a minha. Uhum. Eu estarei em Belo Horizonte no dia do Natal, gente. Em Belo Horizonte no dia do Natal. Vai ser muito bom com a minha mãe, com a minha avó, então vai ser muito bom. Eu espero que vocês também tenham essa oportunidade. Se você não tem mais essas pessoas próximas de você, receba aqui o meu abraço, receba aqui meus desejos de felicidade, boníssimas festas para vocês. E nós nos vemos no sábado que vem, dia 27, com mais um Web Relatos. Até mais, gente. Obrigado. Tchau.